Boa tarde a todos e todas. Nós começamos mais um programa, A Política Nua e Crua, e nós vamos começar como a gente tem iniciado os últimos programas, com o editorial, que é o preço da omissão e o banquete dos rentistas. Hoje despimos as aparências para encarar as vísceras de um sistema que parece desenhado para moer o povo e blindar privilégio. Começamos com o retrocesso em Santa Catarina, sob a desculpa de uma suposta identidade europeia. Tenta-se institucionalizar o racismo ao derrubar as cotas educacionais. Uma afronta à Constituição e à autonomia universitária que não pode ser mascarada por retóricas de olhos azuis. Enquanto isso, nos cofres públicos, o rombo é bilionário e o silêncio ensurdecedor. A quebra do Banco Master não é apenas uma falência, é uma maracutaia de 50 bilhões de reais que drenou recursos do Rio Previdência, do SEDAI e do BRB. Onde estava o Banco Central enquanto o patrimônio do servidor e as economias dos mais pobres viravam fumaça? A resposta esteja, talvez, na nossa taxa Selic de 15%. Um projeto de país que sacrifica a produção e a infraestrutura para entregar R$1 trilhão por ano aos rentistas. Um Banco Central que se diz independente, mas que se mostra perigosamente dependente dos interesses da Faria Lima. Para fechar o cenário, olhamos para o norte. O fantasma do neofascismo e o imperialismo de Donald Trump ameaçam transformar a América Latina em um quintal sufocado, estrangulando nações como Cuba e desafiando a nossa própria soberania. Aqui a política não tem maquiagem. É o fato pelo fato, doa a quem doer. E vamos em frente. Esse bloco eu vou começar dizendo para vocês o que a grande imprensa gosta e vive a valorizar. Viva o neoliberalismo! Viva o Banco Central independente! Viva o Banco Central preocupado em fazer com que a economia dos países seja destruída! Viva o Banco Central que quer que esse país não tenha desenvolvimento, não evolua. E aí mantém a taxa de Selic em 15%. E viva por isso aí, 15%. E os rentistas estão felizes. Pelo menos 15% ao ano eles vão ganhar, com uma inflação de 3%, 4%. É isso que nós queremos nesse país? É esse Banco Central independente que realmente está preocupado com o nosso país ou está preocupado com o rendimento dos bancos e dos rentistas? Vocês vão me desculpar. Não tem sentido. Não tem sentido. Um presidente do Banco Central e toda a diretoria é da esquerda, foi indicada pela esquerda, para fazer o papel do quê? De salvaguarda do neoliberalismo? É isso que nós queremos de país? Esse ano é um ano muito importante para o debate. Que país nós queremos? É este país que nós queremos? Um país que penaliza a produção, que penaliza as pessoas, que penaliza o comércio, que penaliza todos os setores da economia por um simples capricho? Um capricho que um número que eles sonharam e que eles querem impingir ao país, que o país tem um atraso. Eles não olham nada para aquele R$1 trilhão que vai todos os anos para pagar rentista. Este é um grande furo no orçamento brasileiro. Isso ninguém diz. Mas ficam toda hora, responsabilidade fiscal, a nossa preocupação os aposentados. É isso. Bom, vamos falar de aposentado? Mexe com o Exército, com as Forças Armadas, mexe com os juízes, mexe com os políticos, mas não com o povo. Não com o povo. Quer falar em responsabilidade fiscal? Bota esse R$1 trilhão dentro do arcabouço fiscal e diz: eu não vou pagar mais que 200 milhões, ou não vou pagar mais que 100 milhões, ou mais que 50 milhões. Bota! Tenha coragem! Agora, vem um órgão externo ao governo,
ligado aos bancos, com compromisso exclusivo com os bancos, e que se coloca à disposição para botar 15%, porque assim é mais 1 trilhão que vai embora para o ano que vem. Não, depois nós, que somos técnicos, vamos reduzir em 0,25, 0,15, garantindo a rentabilidade do dinheiro para o rentista, e não dinheiro para a produção, para investir na infraestrutura, para investir na educação, para investir na saúde, porque tudo isso aí eles querem que tire fora. Ou seja, o país vai viver só de renda. Como é que nós vamos sustentar 230 milhões de brasileiros só vivendo de renda? Nós precisamos dar emprego. Nós precisamos fazer esse país evoluir. Nós precisamos de investir em tecnologia. Nós precisamos de investir em pesquisa. E não ficar preso nessas considerações banais e idiotas desse Banco Central. O que ele está fazendo? Aqui tem um artigo até interessante. Ele fala que, na verdade, ele revela um esforço de ocultar o fracasso da política monetária antagônica aos interesses nacionais e os direitos do povo. O mantra de que a inflação, medida por meta arbitrariamente definida, é pressionada pelo crescimento econômico, e eles são contra o crescimento econômico, e o baixo índice de desemprego, precisa ser domado pela taxa de juros, revela a obsessão do Banco Central por uma política monetária que blinda o rentismo de eventuais desvalorizações do real. Ou seja, é política para rentismo, é política para o mercado financeiro. Então, considera a lógica do crescimento da economia para suprir a demanda, o caminho para o desenvolvimento nacional, o consumo das famílias e o investimento do Estado de forma sustentável e sem inflação. E antagoniza com as medidas do governo para retomar o crescimento com a reindustrialização do país e a geração de emprego. Na semana passada, a gente já esteve discutindo que este acordo com a União Europeia é plenamente danoso à reindustrialização do país e geração de emprego e renda. Mas muito mais danoso, ou tão danoso quanto, é a manutenção da Selic em 15%. Essa política econômica está errada. Nós não podemos pensar no país pela cabeça de Washington. Nós não podemos pensar pela cabeça dos neoliberais. Nós temos que lutar contra essas políticas e temos que ter uma discussão de que país nós queremos. E como é que nós vamos construir esse país sem política desse tipo? Sem política desse tipo. Então, está na hora de nós tripudiarmos esse tipo de atitude. Olha, vamos lá. O setor industrial divulgou dados que indicam que o IPCA de 2025, em 4,26, é abaixo do nível da média. A Câmara Brasileira de Indústria de Construção avaliou que juros elevados afetam diretamente o crédito imobiliário, que é um dos fomentadores da economia. Reduzem a demanda por novos empreendimentos e dificulta a viabilização de projetos. A entidade aponta impactos prolongados sobre emprego, renda e toda a cadeia produtiva. Não preciso nem dizer mais nada. Está muito claro. O Banco Central joga contra o Brasil. E nós temos que ter um projeto de governo que trata essa questão, que política econômica é a mais saudável para este país, e não a que é mais saudável para os banqueiros. O que vai fazer com que a gente progrida, que a gente desenvolva e construa um novo país. Esse é o nosso objetivo. E, então, eu reformulo aquelas frases iniciais e digo: abaixo essa política neoliberal do Banco Central. Abaixo o Banco Central independente. Abaixo a submissão do governo brasileiro às políticas neoliberais desse país. Nós temos que pensar com outra cabeça. E temos que forçar a redução de juros, usando os bancos estatais para isso, forçar
a redução de juros, forçando a não pagar esse 1 trilhão. Nós não vamos pagar. Você quer 15%? Não vai ter. Não vai ter. Paga você, eu não. Não tem que cuidar do povo brasileiro. Esse é o nosso objetivo. E só este. Então, estou chamando todos vocês. É importante nós pressionarmos. Nós não podemos ficar alheios a essa questão. Bom, o governador de Santa Catarina resolveu acabar com as cotas universitárias. Essa foi uma das leis mais inclusivas que foram aprovadas nos últimos anos. As universidades passaram a contar com a presença de pessoas não só brancas e não só ricas. Passaram a contar com alunos provenientes do ensino público e pessoas que não fossem brancas, e que passaram a ter sua cota e passaram a ocupar o espaço dentro da universidade. Não só isso. Eles, quando assumiram e ocuparam esse espaço, eles mostraram também a força que um incentivo dá para que as pessoas lutem pelo futuro, pelo seu futuro, e que mudem a sua destinação eterna para ser escravo, para lutar no mercado de trabalho em igualdade de condições com todos os outros. Mas Santa Catarina adotou essa nova lei, que ela é contra as cotas de educação, e aí isso foi decidido que é inconstitucional. Então, é inconstitucional não só isso, como outras ações afirmativas nas instituições de ensino estaduais ou que recebem verbas públicas. O diploma legal foi suspenso pelo Tribunal de Justiça e questionado pela Coalizão Negra e pela OAB no Supremo. A Lei 19.722, de 2026, sancionada pelo governo de Joaquim Melo, tem como único propósito dificultar o acesso das pessoas não brancas à educação superior. É ou não é discriminatório? É ou não é racista? Hoje mesmo ele declarou no jornal que não, porque Santa Catarina tem muita gente só olho azul e cabelo loiro. Então lá é diferente. Então ele está errado ao entender que o Estado tem autonomia para praticar o racismo. Na verdade, a sua lei contra as cotas viola a autonomia das universidades do Estado. No modelo atual, um Estado pode usar como implementar cotas, mas não pode proibi-las. Como quem pune com multa de 100 mil a universidade que cumpre o que está determinado na Constituição. É um completo absurdo. Num Estado majoritariamente apoiado pela extrema-direita, onde esperava-se que pelo menos houvesse um pouco mais de civilidade nessa população. Né? E também é uma certa coisa, não é um Estado que vocês não têm noção, tem 320 grupos nazistas nesse Estado. Então, opor cotas raciais e cotas sociais, como fez Santa Catarina na lei estadual, ou faz mesmo os jornais brasileiros em suas editoriais, é um grande equívoco. No modelo federal, não há cotas meramente raciais. Todas combinam fatores econômicos, como renda e egresso da escola pública, com raça e etnia e deficiência. 2 décadas depois, as cotas mostraram-se eficazes. É importante Santa Catarina esquecer a Alemanha de 1940 e aterrissar no Brasil de 2026. É isso aí. É isso que a extrema-direita quer. Voltar aos tempos da Alemanha de 1940, onde as pessoas eram perseguidas, mortas, jogadas em campos de concentração, e não viver um momento de plena liberdade, um momento de plena amplitude de desenvolvimento que as pessoas precisam ter, independente de raça, ou de sexo, ou de qualquer outra coisa. É isso que nós queremos do Brasil, um Brasil livre. E quando a gente fala em liberdade, a gente não fala na liberdade que os bolsonaristas entendem. Que é liberdade para fazer mal, para perseguir, para tratar mal as pessoas. Nós falamos em liberdade para que as pessoas possam ter acesso à educação, possam ter acesso ao trabalho digno,
que possam ter acesso à saúde, e nós falamos que possam ter acesso à vida. Então, todo o nosso repúdio a este governador fascista que dominou o estado de Santa Catarina. Isso é um absurdo completo. Mas, como a gente está vivendo no mundo do absurdo, né? E o meu amigo Jean-Marc disse que o político que parece né? O que parece é. Então, está cheirando muito mal essa questão da quebra do Banco Master, que já custa mais de 50 bi, com perdas para o Fundo Garantidor de Crédito, para o BRB, que é o Banco Regional do Brasil, e para fundos de pensão. Veja que maracutaia que fizeram, e como esse Vorcaro ele é um meliante esperto, ele envolveu, ele colocou as pessoas. E aí não dá para dividir. Esse é de esquerda, ou esse é de direita, ou esse é de não sei da onde. Ele conseguiu envolver muita gente, lógico que a maioria da direita, mas tem muita gente da esquerda também que foi envolvida nesse processo. Com aquelas festas nababescas em Brasília, com uma série de incentivos que ele dava para as pessoas e tudo mais, ele conseguiu realmente mostrar o lado sórdido que existe hoje no sistema bancário brasileiro. Os custos da quebra do Banco Master superam 50 bilhões até o momento, segundo dados divulgados. Somente os recursos que terão de ser ressarcidos aos clientes pelo Fundo Garantidor de Crédito, mantidos com recursos dos bancos, são estimados em 46,9 bilhões, sendo 40,6 bilhões do Master e outros bancos do conglomerado, mais 6,3 bi do Eubank. Aliás, eu já falei, eu já tenho conversado com vocês o seguinte, olha, veja que coisa. Esse Eubank, até outro dia, ele tinha propaganda constante no programa popular da Rede Globo. Muita gente pobre, com dificuldade, foi lá e botou o seu salário lá, botou as suas parcas economias nesse banco. E, de repente, na semana passada, eles assustaram, quando tiveram que pagar um almoço, pagar uma condução, ou pagar alguma coisa, e o banco tinha sido fechado, e o dinheiro deles está todo retido. Está todo retido. Então, começa por aí. Esse aí pegou a classe baixa, o pessoal mais pobre, mais sofrido, que vivia da ilusão de que esse banco ia trazer melhorias. O valor total que vai ser desse prejuízo não está muito claro. Né? Não está muito claro para nós. Mas a gente tem que entender que vai trazer prejuízos sérios. O Banco Regional de Brasília é um deles. Tá? Que é chegadinho nessa coisa. Agora, um que me chama a atenção foi o que os governadores forçaram a barra para que os fundos de pensão investissem nesse banco. E aí a gente vai encontrar que o caso mais sério é do Banco do Rio de Janeiro, onde o Fundo de Previdência dos Servidores Fluminenses, o Rio Previdência, investiu cerca de 970 milhões nos títulos do Master. É o maior valor da lista do Ministério. Sabe o que esse dinheiro vai fazer? Vai virar fumaça. Porque o Fundo Garantidor de Crédito não garante nada mais do que R$250 mil. Acabou. Então, dançou. Só que quem dançou é o trabalhador. É o idoso que está precisando desse dinheiro para se sustentar. É isso, é essa pessoa que está sofrendo. Então, é fácil governar, cantar de galo, fazer benesses para banqueiro, usando o dinheiro dos trabalhadores. Esse é um grande crime. No Amapá, a Amprev, mais 400 milhões. No Amazonas, uma grande quantidade de dinheiro. E aí a gente vai ver as perdas que já foram anunciadas, tá? E divulgadas.
para vocês. 46,9 bilhões é a estimativa de valores que serão pagos por fundo aos clientes do Banco Master e do Nubank, que possuíam produtos com cobertura de fundo dentro do limite de ressarcimento, ou seja, até 250 mil. 2,6 bilhões, quanto o Banco Central determinou que o BRB provisione seu balanço para cobrir perdas com a compra de carteiras de crédito fraudulentas do Master no valor de 12,2 bilhões. Até a liquidação do Master, o BRB já tinha recuperado cerca de 10 bi. O Banco Estatal ainda avalia a necessidade de aporte adicional para cobrir perda. Esse está na conta do governador de Brasília. 1,8 bilhões são aplicações de letras financeiras do Master, feito por Instituto de Aposentadoria de Serviços Estaduais ou Municipais sem garantia do Fundo Garantidor. 433 milhões é o valor dos CDBs do Banco Master detidos pela Oncoclínicas, porque ela tinha sociedade com o Vorcaro, que tinha participação de 15% da companhia. E ela está retendo para compensar as perdas com investimento. 220 milhões é o valor de letras financeiras do Master vendidas à SEDAI. Lembra do SEDAI, lá no Rio de Janeiro? Olha outro enrosco lá no Rio de Janeiro. Companhia de esgotos de água do Rio de Janeiro, segundo informações da própria empresa. Aí vocês vão me dizer, mas ela hoje é privatizada. Privatizada do balão. Ela é enroscada, vamos dizer assim. Valor de CDBs emitidos pelo Let's Bank, emitidos pela EMAI, são 140 milhões. 73,6 milhões, valor de CDBs detidos pelo fundo XP Private Equity 1. Isso aqui é interessante. Este banco, esse XP, vendeu muitos os títulos do Master. E agora, sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo campanha para que as pessoas que recebam o fundo garantidor comprem, apliquem no XP. Vai. Mas o que é isso? É um absurdo, é uma falta de respeito absoluta. É uma falta de respeito totalmente absoluta. Mas o Banco Master ele tem questões que são muito complicadas. Porque nesse processo de investigação do Banco Master, tem uma figura, tem uma discussão sobre a permanência do Supremo Tribunal Federal ou não, sobre o Toffoli ou não. E aí foi criada uma bola de neve em que todo mundo se envolveu. E todo mundo ficou preso nessa bola de neve. E aí, quem sofre ainda é o povo brasileiro. E onde é que estava o Banco Central, que ficou dormindo todo esse tempo, já sabia, a boca pequena, que o Banco Master era um problema? Cadê? Onde estava? Esse Banco Central, que se diz independente, para defender os interesses do povo brasileiro, e que não defende nada, que defende o interesse dos grandes bancos, omitiu, ficou escondido. E aí, nós temos hoje a situação de que o Banco Master está em processo judicial, o Vorcaro, que é esperto, que a gente só está montando todo um esquema para constranger todos os que estiveram com ele no processo, e aí começa a ser defendido por uma área do STF que puxa de um jeito diferente esse processo, tentam limitar a participação da Polícia Federal, alguns políticos no Congresso também tentam se movimentar para garantir e para segurar o processo, para evitar que uma bomba exploda no colo deles. Este é um problema muito sério. O problema é seríssimo. E aí, vem o meu amigo Jean-Marc disse, olhando para esse caso, em política o que parece é ou
como ele mesmo traduz, a corrupção volta ao cenário político e eleitoral. E nós não temos que compartilhar com isso. Nós não temos e não devemos. Nós temos que defender o nosso país. E se nós temos que defender o nosso país, e nós temos que defender o povo brasileiro, não tem sentido a gente desviar dinheiro público para atender interesses de rentista, para atender interesses de banqueiro humilhante e para atender interesses de político. Usar a máquina do Estado para isso é um grande crime contra a nação. É um crime contra a nossa Constituição. Então, nós não podemos nos render. Custe o que custar, Jean-Marc está certo. Nós temos que ir atrás. Nós temos que ir atrás. Eu me lembro que há muito tempo atrás, a gente discutia essas questões e eu lembrava, tá bom, né? Tá bom, isso é uma coisa que acontece na política, a gente normalizou isso. Mas esse dinheiro que está indo para esses bancos, está indo sendo jogado fora, é o que está fazendo falta na aposentadoria do pessoal do Rio de Janeiro, do pessoal de Brasília, do Amapá, do Amazonas. É isso que está acontecendo. Esse dinheiro é o dinheiro que vai fazer falta para muito investimento nesse país. E que investimento significa andar essa economia. Então, o meu amigo aqui, Jean-Marc, ele me diz o seguinte, que na ânsia de obter recursos para competir com os partidos da direita, o PT buscou contribuições ilegais de empresários. Agora eu estou colocando o próprio PT em situação. Contribuições ilegais de empresários. Sem entender que nessa disputa a direita sempre sai ganhando, por sua afinidade natural com o empresariado. Houve um pragmatismo do tipo, já que não se consegue controlar o financiamento ilegal da direita, vamos pelo menos garantir uma parte para nós. Mas para cada contribuição para a esquerda, os empresários dobravam a aposta na direita. Isso é verdade. É absurdo, mas é verdade. E botam a culpa onde? Na esquerda. Eles é que roubam e nós é que pagamos. Não é preciso explicar, penso eu, o fato de que os mecanismos da corrupção distorcem a democracia e garantem a continuidade do controle político pelos donos do dinheiro. Não precisa dizer isso. Isso é claro. E aí ele termina o artigo dizendo o seguinte, seja pela síndrome do telhado de vidro, ou pior, seja pelo eventual envolvimento de personalidades do governo ou da esquerda nos esquemas de Borcaro, o fato é que estamos perdendo uma ótima oportunidade de ferir a direita com seu próprio veneno, desmascarando o falso discurso moralista de políticos e pastores ou de pastores políticos, vai ficando difícil ganhar essa eleição. Ele chama essa atenção. Ele diz, vai ficando difícil ganhar essa eleição. Na medida que a gente aceita essa mistura, que a gente se coloca no mesmo nível. Não, isso tem que colocar o dedo nessa ferida. Então, eu estava até agora, de certa forma, segurando essa conversa. Mas cansei. E gostaria que vocês cansassem e cobrassem também. Nós temos que botar o dedo nessa ferida e resolver isso de uma vez por todas. Dando início a essa segunda parte do programa, nós vamos tratar um pouco da questão do Trump, do ditador Trump. O ditador Trump, ele representa o que há de pior do neofascismo. Uma ameaça que precisa ser rechaçada. E todos nós temos que colocar nas nossas bandeiras de luta a luta contra o imperialismo americano, que está muito evidente sobre a mira e sobre o gerenciamento do Trump. E aqui, o Trump agride países e lança a mão da corrida armamentista, um desafio mundial para as forças patrióticas e democráticas. Ele é apoiado na extrema força que ele tem
militar, ele está ameaçando a todos e todos. Então, ele faz um pronunciamento no Fórum Mundial de Davos e revela suas pretensões à onipresença. Além de intimidar a União Europeia, ditou regras para a Groenlândia, para a Palestina, para a Ucrânia, para a Venezuela. Se apresentou pretensamente como líder de uma nova e tenebrosa era na história. A renúncia ao sistema estabelecido após a Segunda Guerra Mundial para impor a hegemonia estadunidense, além do chamado hemisfério ocidental. Então, ele ampliou o orçamento militar dos Estados Unidos, tá? Ele fez ameaças reais aos países, ele mostrou do que ele é capaz quando ele entrou na Venezuela e sequestrou o Maduro e a sua esposa. Ele ameaçou, ele mostra do que ele é capaz quando ele mantém todo o staff do Maduro sob seu controle, garantindo que a Venezuela prossiga, a partir do momento que ele invadiu a Venezuela, prossiga segundo as suas regras, segundo a sua cartilha. Isso é muito sério, pessoal. Ele está mexendo e está destruindo a autodeterminação de um povo. Ele disse claramente qual é o objetivo dele. O objetivo dele é petróleo. Apenas petróleo. E ele disse que ele quer dominar o mundo. Vejam o que ele está fazendo no Irã. Observe o Irã. Ele está lá botando toda a força naval dele na volta, toda a força aérea dele na região, porque ele vai tentar uma guerra contra o Irã. Ele vai tentar essa guerra. Ele não tem medo. Ele não tem medo. Porque ele tem uma força absurda. E ele também não está fazendo uma guerra dentro de nada próximo do seu próprio território. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos à beira de uma grande guerra. Hoje, quem tem condições de enfrentar esse infeliz, esse ditador, é a China, é a União Soviética, porque tem bombas atômicas. E ele está impondo o seu modo de pensar e de agir para todo mundo. Na Groenlândia, ele quer comprar a Groenlândia. Nos países da América Latina, ele vai interferir em todas as eleições, em todas. Não fiquem pensando que no Brasil nós vamos passar batido, porque nós estamos indo lá para conversar, porque nós somos legalzinhos, porque nós somos bons de diplomacia. Ele vem com tudo. Ele vem com tudo em cima do Brasil. Como ele está vindo em cima da Colômbia, como ele está vindo em cima como ele está vindo em cima de Cuba, como ele está vindo em cima do México. Então, ele quer transformar toda a América Latina num protetorado dos Estados Unidos. Que digam amém para ele, forneça os materiais estratégicos que ele precisa para o desenvolvimento local dos Estados Unidos, e que ele, então, ganhe aquela força, aquela preponderância sobre todos os povos. Isso não tem sentido. Isso não tem sentido. E nós temos que brecar isso. Brecar o ditador Trump. E aí eu vi um artigo interessante, né? Que fazia uma análise do primeiro governo do Trump com o segundo. Então, esse articulista, eu nem me lembro de onde eu li. Ele falava o seguinte, que no primeiro mandato do Trump, ele se cercou de gente que fosse ligada ao establishment, gente que conhecia o governo, que conhecia as coisas e tal, e ele ficou frustrado no seu instinto de ditador sanguinário que ele gosta de ser. E ele culpa a sua derrota porque muitos das pessoas que estavam cercando seguravam as ações deles, as ações antidemocráticas dele. O que ele fez nesse segundo mandato
Ele só botou as tranqueiras. Os Elon Musk, o vice-presidente de lá, que nem sei mal o nome dele, e uma série de pessoas que são o que há de ruim. Gente muito pior que ele mesmo. E aí ele começou o governo dele, perseguindo a universidade, perseguindo o cidadão americano, perseguindo imigrantes. Criou uma polícia especial que chama ICE, que é extremamente truculenta, que não ousa, não discute nem como matar os próprios americanos. Mata os próprios americanos, especiais. Então, ele domina o espaço usando a força. Isso, para mim, é ditadura. Isso, para mim, é ditadura. Ele persegue imigrante, prendendo as crianças de 5, 6 anos para pressionar os pais. Isso é um genocida. É um safado. Ele fortalece governos como o de Israel, que é um governo genocida, reconhecidamente genocida, que até eles mesmo reconhecem que mataram 70 mil palestinos. E quantos eles deixaram mutilados? E quantos eles deixaram com problemas mentais para o resto da vida? Eles destruíram o país. E eles querem dominar. Eles querem dominar. Agora eles vão em cima do Irã. Por que eles vão em cima do Irã? Por causa do petróleo do Irã. Por causa do petróleo do Irã. Não é que estão preocupados com costumes atrasados ou não atrasados, porque não é da religião deles, é da outra religião. Não é por isso. É o poder econômico, é o dinheiro, é o petróleo. Né? É isso que ele está atrás. Então, nós temos que ficar de olho aberto. Porque aqui a gente também vê um movimento, né, de privatizações, não sei o quê, que no fundo acaba botando tudo na mão deles. Tudo na mão deles. Então, muito cuidado com isso. Como é que tem sentido a Petrobras descobrir um novo campo de petróleo e no dia seguinte ele está sendo vendido para o estrangeiro, para as empresas americanas? Depois de tanto esforço para que a gente ganhasse preponderância, ganhasse peso no mercado internacional do petróleo, nós estamos dando tudo para os outros. Isso é um completo absurdo. É um completo absurdo. E esse fascista tem que ser travado. Travado. Ele está realmente. Este precisa de cadeia. E olha, agora ele vem com outra. Isso é uma notícia do dia 30. Ele decreta emergência e cria tarifas contra quem vender petróleo a Cuba. Não basta os 60 e poucos anos que ele já tem de interdição e de bloqueio econômico contra Cuba, ainda ele quer esmagar o povo cubano para fazer o quê? Para botar lá os cassinos dele de novo? A cara de fascista dele ele não dá para esconder. Então, ele declarou nessa quinta-feira, na quinta-feira passada, dia 29, emergência nacional contra Cuba. E criou um sistema de tarifas para punir países que vendam ou forneçam petróleo à ilha. Ele quer bloquear. Ampliando a pressão sobre a Havana em um momento de forte crise de abastecimento de energia. Infelizmente, Cuba precisa desse petróleo para gerar energia. Então, a medida formaliza a estratégia anunciada pelo próprio presidente norte-americano de interromper o fluxo de petróleo enquanto Cuba já enfrenta apagões quase diários e escassez de combustível em diversas províncias. A Casa Branca sustenta que Cuba representa uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos. Olha que absurdo. Cuba é desse tamanho. Povo sofrido, mas povo que estuda, povo que desenvolve ciência, que procura ir para frente, com todas as dificuldades para fazer comércio, para comprar produtos e tudo mais, ela sobrevive. E aquele povo tem orgulho de ser cubano. É a coisa mais linda você ver as crianças indo para a escola de manhã, todos uniformizadinhos, bonitinhos,
Você conversar com um cubano, é aquele orgulho que ele tem no seu país e aquela condição de vida alegre, feliz que eles vivem. Então, felicidade para eles não é comprar televisão de último tipo. Felicidade para eles é ter segurança na saúde, ter segurança na educação, ter segurança de uma condição de vida onde nenhuma criança cubana hoje está dormindo na rua. Pensem nisso. Nenhuma criança cubana hoje está desassistida. São pobres, mas são pobres honestos. Pobre que luta, pobre que quer fazer do seu país um grande país. Então, isso é muito importante para todos nós. Aqui, a ordem executiva do Trump autoriza a aplicação de tarifas adicionais sobre produtos importados de qualquer país que, direta ou indiretamente, venda ou forneça petróleo bruto ou derivado a Cuba. O texto não fixa percentual automático. O processo será definido caso a caso. E aí eu vou perguntar para vocês. Nós acabamos de sair desse tarifaço que teve aí. Eu não sei se o Brasil vende, mas vou pesquisar se vende petróleo para Cuba. Ou se petróleo que é vendido para outro país acaba em Cuba. Porque ele está ameaçando. É disso. É disso. Nós temos que baixar a cabeça. Vamos desassistir os nossos companheiros cubanos. Vamos investir contra a autodeterminação, porque o Trump quer. Opa, peraí, está na hora de pensar em outros mercados. Se você quer vender produto brasileiro, outros mercados. Porque esse está bichado. E pior, está comprometendo a independência de um país. E nós não podemos associar o nosso país a países golpistas, a países de pessoas que estão dispostos a destruir outros povos, principalmente o povo cubano, que é um povo de luta. Aqui tem um ponto que eu chamo a atenção, nesse artigo que eu estou lendo para vocês, que o documento também prevê que as medidas poderão ser modificadas ou suspensas caso Cuba ou os países afetados adotem medidas significativas para se alinhar aos objetivos de segurança nacional e política externa dos Estados Unidos. Ou seja, ele está falando assim, vira uma Venezuela. Eu dito o que você vai fazer. Você vai virar protetorado dos Estados Unidos. É isso que ele está dizendo. Não está dizendo nada mais que isso. Então, nem Cuba tem que submeter a isso, nem os países da América Latina têm que deixar submetido a isso. Não tem sentido nós entrarmos nesse jogo. O México, que passou a ocupar a posição central no abastecimento, também se tornou alvo de pressão. A presidente Cláudia Sheinbaum classificou o envio de petróleo como uma decisão soberana, mas os carregamentos previstos para esse mês foram reduzidos os preços. Veja, quer dizer, olha, nós tivemos uma decisão soberana, mas, no fundo, eu seguro. Quando é que nós vamos enfrentar isso? Isso é o que há de pior. O pior ditador que existe hoje na face da Terra é esse tem vergonha do Trump. Nós temos que jogar e começar a atuar contra a política americana, bloqueando os Estados Unidos, fazendo um processo inverso. Vocês vão me desculpar, mas precisamos fazer o processo inverso. Ah, você está precisando de carne? Você não vai ter. Ah, você está precisando de soja? Você não vai ter. Você está precisando de petróleo? Você não vai ter. Nós temos cara para isso, mas talvez um grupo de países consiga fazer isso. E acreditar mais no BRICS, acreditar mais nas relações com outros países que não estão fazendo esse tipo de coisa. Nós não queremos sair de um protetorado para ir para outro. Isso é verdade. Mas nós queremos manter a nossa soberania. E nós não podemos ficar todos os dias sob pressão de um ditador como esse. Isso é muito grave para a nossa democracia. Enquanto isso, Cuba já sofre uma escassez muito grande de energia elétrica, apagões prolongados tornaram-se frequentes, há filas nos postos de combustível, falta óleo combustível para usinas termoelétricas, a crise energética atinge a produção industrial, o transporte e os serviços básicos em um contexto de retração prolongada do PIB.
Ou seja, Cuba está passando por uma situação extremamente difícil. Se não tiver o apoio dos países que são amigos, Cuba está perdida. A atual ofensiva amplia a política de pressão máxima aplicada no primeiro mandato de Trump, quando sanções adicionais foram impostas à ilha. Desta vez, o foco desloca-se para o abastecimento energético, atingindo diretamente os países que fornecem esse produto para lá. Ou seja, ele declarou guerra. Por enquanto, ele não pôs armas lá para. Guerra não se trava só porque caiu uma bomba lá. Guerra se faz como se fez na Venezuela. Entraram, mataram o segurança do presidente, roubaram, sequestraram o presidente e a mulher e levaram para ser julgado nos Estados Unidos. A mesma coisa, outra forma de guerra. É bloquear e exigir que os países não forneçam insumos básicos para um país porque eu não gosto deles. Está certo isso? Está certo isso? Isso é a mesma coisa. Ó, quem faz esse negócio com o Irã também ó, vai ter sobretaxa. Então, sobretaxa de uma vez e fica sem produto nenhum. Meta a inflação no povo americano. Por que nós temos que pensar pela cabeça do Trump? Nós temos que pensar pela cabeça de um país democrático. E país democrático defende a autodeterminação dos povos. Um país democrático defende o livre comércio entre os povos. Um país democrático defende as leis internacionais que protegem todo e qualquer relacionamento entre os países. Um país democrático não aceita a imposição do ditador Trump. Mas falando no ditador Trump, vejam o que está acontecendo nos Estados Unidos com aquela ICE, aquela polícia criada pelo Trump, extremamente truculenta, que não se recusa a matar cidadãos. Com a desculpa de procurar imigrantes, é chantagista, prende as crianças nas escolas, prende os pais de família. E se tem americano que resolve defender o seu povo, ele é simplesmente metralhado e morto. E aí, o ditador Trump, ele se recusa a aceitar que alguns países se mostrem em defesa do povo em geral. É o caso, por exemplo, do prefeito de Minneapolis, que não quer caçar os imigrantes, e está sendo caçado pelo Trump. E assim acontece em muitos estados americanos. Nós temos que denunciar isso. Nós não temos espaço para o ditador mor Trump. Mas nós não chamamos ele de ditador. Ditador é do mal Maduro. Ditador é não sei quem. Nós chamamos a nossa própria conveniência, segundo a mídia local. O Trump, ele foi eleito, de fato, ele foi eleito. De fato, existe nos Estados Unidos um Congresso e um Senado. Mas, de fato, existe um homem com uma possibilidade de explodir uma bomba atômica em qualquer parte do mundo. Existe um homem capaz de comandar forças contra os outros povos. Existe um homem capaz de botar a Guarda Nacional contra as cidades que têm prefeitos democratas. Existe um homem que é capaz de criar uma ICE, que é uma polícia extremamente truculenta, para ir atrás dos imigrantes. Existe um homem que tem toda a força da máquina de comunicação americana para destruir as nações, a autodeterminação dos povos e a determinação do seu próprio povo. Está na hora, povo americano, abra os olhos, tire esse sujeito daí. Esse é um ditador sanguinário. Ditador sanguinário. E nós temos que lutar contra isso. Nós temos que denunciar contra isso. Vejam lá. Ele resolveu agora, ele está contra o Irã. Olha, quem fizer comércio com o Irã vai ter 25% de sobretaxa. E todo mundo fica com medo e para de... O que é isso? O que é isso? Vê se a China faz isso. Vê se preocupa com isso.
não se preocupa com isso. Mas existe uma série de povos que aprenderam a ficar de cabeça baixa. E está na hora de nossos povos se desvincularem dessa imagem, desse dia a dia americano, que é de querer colocar as pessoas sob o tacão do imperialismo americano. Fora com o imperialismo americano. Não é hora de nós ficarmos contemporizando com o imperialismo americano. Fora imperialistas. É isso que nós temos que defender para poder defender a própria humanidade. A própria humanidade. Não estou exagerando. Nós não podemos ficar sob a ameaça constante desse acelerado ditador Trump. Pela primeira vez, Israel reconheceu que morreram na guerra de Gaza 70 mil palestinos. Pela primeira vez, ela dá a dimensão exata do crime que foi cometido contra o povo palestino. Pela primeira vez, nós podemos dizer com absoluta certeza de que aquela guerra foi um genocídio. Por que absoluta certeza? Porque todos nós sabemos e sabemos que o povo palestino foi massacrado. 70 mil mortos, quantos tem inválidos? Quantos tem em situação de penúria absoluta? Ela destruiu aquele país. Então, nós sabíamos disso. Agora, quando o próprio inimigo do povo palestino reconhece que foram 70 mil, a coisa muda de figura. E merece uma condenação sem nenhuma margem de dúvidas de todo o povo do planeta. Não se trata mais de um grupo de esquerda dizendo que eles são genocidas. Eles mesmos reconheceram o número de mortos, o número de crianças, o número de mulheres que foram mortos terrivelmente nessa guerra. Essa guerra de agressão tem que parar. E tem que se resolver de uma vez por todas. Israel volta para o seu canto. Devolva as terras dos palestinos. Devolva tudo aquilo que vocês roubaram deles nos últimos 50 anos ou mais. Pela paz e pela liberdade do povo palestino. Nós julgamos e condenamos Israel por essa prática abusiva contra o povo palestino.